A paz do Senhor, boa noite. Estamos aqui no quarto dia da semana do relacionamento para pais e filhos. Me sinto grata a Deus por esses dias. Nós já tivemos 3 dias, foi 3 dias gloriosos. Deus tem falado muito, tem dado muito ensinamento para os lares. Na segunda-feira, com a tia Adriana. Na terça-feira, com a tia Lari. Onde nós estivemos com a tia Aline. Hoje nós vamos estar com o tio Tiago. Tio Tiago que também tem um personagem chamado Vareta, que é um palhaço, que faz um trabalho também excepcional no Ministério Infantil. Sou muito, muito grata a Deus pela vida de cada um que aceitou estar aqui comigo. Deixa eu colocar meu celular aqui. Então, voltei. Tinha dado uma travada, mas voltei. Então, como eu estava falando, eu sou muito grata a Deus, né, por estar aqui por mais um dia. Vou já convidar o Tiago para estar entrando, para a gente dar logo início a esse bastante para a honra e glória de Deus. E quero desde já convidar vocês, na semana que vem. Oi, Tiago! Pai do Senhor. Amém. Nossa, é difícil chamar você de Tiago, costuma chamar de Vareta, porque a semana toda preparando para fazer tio Tiago, tio Tiago, para não ficar chamando de Vareta na hora. Mas pode ficar à vontade. Você acha que você não assistiu o circo com a tia Lari, né? É. Que era pipoca, eu ficava o tempo todo chamando ela de tia Lari e era pipoca, eu o tempo todo chamando de tia Lari. Ela, mas a tia Lari não veio. Mas pode ficar à vontade. Eu não tenho problema não. Tio Tiago, tio Vareta, Vareta. É um só, né? É um só. Amém. Mas, ó, Tiago, eu estou muito feliz de você ter aceitado o meu convite. Eu sei que é um tema assim bem forte, né? Mas nós sabemos que também é um assunto que nós temos que tratar para poder alcançar famílias, né? Porque precisamos disso no meio do evangelho, né? E assim, eu conheço você já um pouquinho, que a gente já fez. Eu tava pensando, falei assim, foi uma ou foi 2 lives que eu fiz com o Vareta? Eu nem lembrava mais. Eu nem lembro se foi uma ou se foi 2. Mas fala um pouquinho de você para o pessoal te conhecer. Fala como é o seu ministério, como que é a Turma da Alegria, que é um trabalho maravilhoso que vocês fazem. Fala um pouquinho aí de você. Para mim também é um prazer estar aqui, fortalecendo mais essa parceria, né, que a gente tem feito. Sim. Maravilhoso. Poder estar aqui mais uma vez fazendo a live. Eu acredito que a gente fez uma no seu aniversário, depois acho que essa é a terceira, né? Eu também estou perdida também. Acho que é a terceira. Quando a gente bater as 10, aí a gente comemora. É verdade. Vou fazer um cartãozinho fidelidade, então, para a gente chegar nessas 10 logo. Boa ideia, boa ideia, boa ideia. Então é o seguinte, aqueles que não me conhecem ainda, meu nome é Tiago, né? O Ailton aí acabou de entrar. Pai do Senhor, Ailton, meu cantor aí, um grande cantor do Senhor. Amém. Meu nome é Tiago, também personagem Palhaço Vareta. Trabalho com Ministério Infantil há 10 anos. Só 10 anos. Só 10 anos. Meu encontro com esse ministério aconteceu dessa maneira. Eu já estava na igreja, eu sempre fui também do Ministério de Louvor, sempre fiz parte. E comecei a namorar minha atual esposa, né? Minha esposa, a Jússi, que também manda um beijo, já ela chega aqui. Linda. É linda essa Júcia, essa boneca linda. Oh, meu Deus, como é linda. E aí, comecei a namorar ela, e ela fazendo parte do Ministério Infantil. E eu estava naquela época de um ano e pouco de igreja, estava fazendo tudo que você pudesse imaginar na igreja. Tava aquilo que o pessoal fala sobre o primeiro amor, né? E aí, ela trabalhando com o Ministério Infantil, e eu comecei a acompanhar, ajudar, tentar
ficar de olho nos meninos, ficava bagunçando. E teve uma programação de uma tarde alegre lá, uma tarde alegre, que era uma programação. E aí eu também já ia fazer parte, tinha os outros meninos que também namoravam as meninas, né? Elas já tinham o grupo da Turma da Alegria, as bonecas. E aí eu tive a ideia de palhaço. Aí fui no supermercado e comprei aquele kit de nariz de plástico, né? Nossa, Que é um aquilo elásticozinho, machuca, hein, Vareta? aquele bem confortávelzinho, aqueles lá. É, isso aí é maravilhoso. Aí veio um kit, se eu não me engano, vinha 12, e eu saí distribuindo para os outros rapazes, porque eu não ia pagar mix sozinho, né? Saí Certo. distribuindo. Só que aí pensei, vou fazer alguma coisa também. Aí bolei uma cenazinha de palhaço, e aí foi. Gostei. Logo em seguida, minha esposa, ela assumiu a liderança do ministério, né? Ela assumiu a liderança, ela já fazia parte. E aí eu continuei ajudando ela, auxiliando. E com os passados dos anos a gente foi ajudando na liderança também, né? Fui desenvolvendo o palhaço, fui gostando da ideia, fui estudando, fui aperfeiçoando minhas roupas, minha maquiagem, minha peruca, ainda hoje eu tenho ela, a minha primeira peruca, foi na época da Copa do Mundo, é uma verde limão, bem cheguei mesmo. Chamava bem atenção. Eu acho que eu tenho até uma foto dela ali, eu acho, talvez eu até consiga pegar aqui bem rapidinho, enquanto eu vou falando. E então, deixa eu ver, tá aqui, ó. Pronto. Não sei nem se eu vou mostrar, não. Mas ser palhaço é isso, é se colocar Olha, como ridículo para as pessoas rirem. Nossa! dá pra ver. Amei você com essa peruca. Tá vendo o nariz bem confortável lá? É, esse daí é um dos mais confortáveis que existe no mercado. Então, nessa época, o nome era Agitão. Eu peguei de um teatro que tinha vários palhaços, um teatro, e aí tinha o personagem, o meu personagem que eu ia fazer tinha o nome de Agitão, e aí ficou Agitão por alguns anos, só que eu não gostei bem do nome, não, ficava um pouco estranho, ficava muito agitado, nervoso, e basicamente eu não era assim, né? É Eu porque você sempre queria fazer jus ao nome, né? Tinha que ser e agitado, né? isso, e eu era tímido, né? Eu sempre fui, na verdade, ainda sou tímido, mas entrei no palhaço, fui estudando. A gente fez até alguns cursos online, alguns cursos presenciais aqui. E a gente foi até São Paulo. Passei alguns dias aí bem pertinho de vocês, Suzano, Ah, né, hospedado. A gente foi mas o curso era em Arujá, né? A gente foi o Xlane, que acabou de entrar aí também, ó. Também faz parte do Ministério Turma da Alegria. seja Ele foi com a bem-vindo. Ele foi com a gente, ele, né, a Débora, seu namorado, e a Júcia, a minha esposa. A gente foi lá e a gente fez palhaço no hospital, elas fizeram contação de história, e a gente fez vários cursos. Ele fez fantoche, e a gente foi se aperfeiçoando, e a turma foi crescendo. A Turma da Alegria hoje são 20 pessoas, Que né? legal. Se eu não me engano, 6 são palhaços. O restante são pessoas que auxiliam, tem gente de bastidores, tem gente que liga só o som, tem gente que ajuda a segurar os meninos. Mas essa é a Turma da Alegria. Tem 10 anos que a gente lidera, mas aí a gente já coloca aí mais uns 4 anos, uns 14 anos que a Turma da Alegria existe, né? Além dos trabalhos, a Turma da Alegria funciona assim. Elas começaram com uma visita em um hospital, só as bonecas, e em seguida, elas também todas trabalhavam na igreja, com as salinhas, na EBD. E aí a gente foi entrando, os homens foram entrando para fazer os palhaços. E aí a gente começou a receber convite para ir visitar as igrejas. E aí a gente foi. E tem sido bênção até hoje. A gente faz
um cálculo, mais ou menos, de crianças, né? Só no mês de outubro, a gente evangeliza mais de 2.000 crianças, assim, Que trabalho lindo. né? Durante o ano, eu não me recordo o último, mas assim, foi bastante, mais de 4.000 crianças que a gente evangelizava, ou assim, contando todos os lugares que a gente ia. E aí começamos também a trabalhar na igreja, elaboramos trabalhos com o pessoal da igreja, e aí hoje temos os professores nas salas de EBD, à noite tem um amigo de missões, no tinha o culto à noite, os amigos de missões, a gente fala sobre missões para as crianças, já colocando elas com essa mente. E também nas terças-feiras a gente tem estudos nos lares, e com as crianças da igreja também a gente tem um estudo chamado Que Discípulos, né? É, Discipulando as crianças. Então a que gente bom. está Mas, nessa. Thiago, na igreja normalmente, assim, quando tem um encontro na salinha, geralmente é de domingo que fica mais cheia, né? Quantas crianças vocês têm no ministério de vocês? A gente tem, porque a gente atende mesmo até ali a adolescência mesmo, a gente ainda fica na cola, né? Mas, exemplo, na salinha à noite, né, ficam em torno de 13 crianças, né, até 8 anos, mais ou menos. Acima disso já vem para assistir o culto aqui em cima, mas a gente tem, como o que discípulos também, a gente já é uma turma que pega daí até os 12 anos, e quando a gente passa dos 12 anos, 13, ali a gente já encaminha para o grupo de jovens, né? Uhum. Mas é nessa faixa aí, no grupo desses juniores que a gente chama aí, vai também uma faixa de mais ou menos uns 11 também, Ah, então é tá? E vai mais bastante, de 5 crianças, mais ou menos, né? Só na bastante. nossa igreja. Amém. Aí temos os estudos, a gente tem um estudo na, na terça-feira com quase 30, aqui em casa na quinta tem mais 8, tem um estudo no outro bairro que fica na faixa de 8 crianças também. Se a gente contar tudo mesmo, vai passar de 60 crianças que a gente, Turma da Alegria, está trabalhando. Amém. Deus é bom. Nós somos instrumentos de Deus, né? Nós só somos instrumentos, Sim, que a obra é toda dele, né, Vareta? verdade. Tiago. Mas vamos entrar no nosso assunto, né? Exato. Porque assim, a semana foi longa, a gente teve com a tia Lara, eu voltei na live, porque a gente não terminou de falar o assunto que nós tínhamos preparado. Mas vamos entrar no nosso assunto, senão a gente não vai conseguir falar nada, né? Porque se a gente vai falar do nosso ministério, do nosso trabalho, a gente sempre tem muita coisa para falar, né? Mas, ô, Exato. Tiago, fala assim, para mim e para quem está nos assistindo, quando nós falamos de relacionamento com Deus, o que você pode falar sobre este assunto? Eu preparei, né, uma palavrazinha aqui. Percebi que nesses 3 primeiros dias aí de live, algumas palavras se repetiam, alguns assuntos se repetiam, Sim, que entre a tia Aline, a tia Adriana e a tia Lari, elas falaram muito sobre a questão do exemplo dos pais, sim. sobre fazer em casa primeiro, né? O Uhum. relacionamento em casa primeiro ali, o exemplo. Também eles falaram sobre ser espelho, ser espelho. Também falaram sobre transferência de responsabilidade que os pais às Sim. vezes têm para os tios, as tias da salinha, né? Então, basicamente, foram coisas que eu percebi que se repetiram nos 3 dias, né? Que também fazem parte da mensagem que eu vou trazer hoje, né? Mas especificamente, como essa semana, final de semana passado foi o Dia dos Pais, hoje eu trouxe algo relacionado bem com a figura do homem, pai, né? Certo. Mas que se aplica à família, exatamente. Uhum. Então, a minha palavra está lá em Efésios,
Está abrindo aqui. Na minha Bíblia. Efésios 6. A gente tem vários versículos, vários mesmo. Mas eu peguei esse aqui, Efésios 6, de 1 a 4, que tem como subtítulo lá em cima, tem o lar cristão, filhos e pais. Eu achei bem a cara do nosso papo da semana, né? É porque Então, Efésios é um livro muito bonito, né? diz assim, ó. Filhos, obedecei a vosso pai no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. Aí o 4 diz assim: e vós pais não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. A gente poderia citar vários outros de provérbios, vários outros que falam sobre ensina a criança no caminho que ela deve andar, que ela não se desvie. Né? E hoje a gente pega essa palavra aqui de Efésios sobre o lar cristão, e eu pesquisando já esses dias na Bíblia, eu encontrei vários exemplos, né, de paternidade, de relacionamento, de família, tem vários. Mas hoje eu escolhi um que me chamou bastante atenção, né, já que a gente está falando, esses dias, percebendo vocês aqui na live, falando sobre a gente ter mais atenção, ficar com cuidado sobre como o mundo está nos direcionando hoje, a maneira de viver, as tecnologias estão afastando o relacionamento entre famílias, consequentemente também com Deus. Sim. E aí a gente vai abrir em 2 Samuel 13. Eu deixei aberto aqui. Quando a gente lembra de uma figura aqui na Bíblia chamada Davi, com certeza a gente vai lembrar sobre aquele momento grandioso dele, na derrota de Golias. Oi, tia Lari. Beijo. Aí, tia, tudo bom? Rapaz, até hoje eu estou preocupado na questão da live do circo lá que não deu certo. Mas Deus está o mês que tratando. vem vai ter. Deus está tratando. Então, Davi, a gente lembra daquele rapazinho de pequena estatura, de beleza, corajoso, que enfrentou um gigante em nome do Senhor, né, em nome de Deus, e venceu. Um homem bem-sucedido, um excelente músico, com composições maravilhosas que até hoje a gente se encanta lendo salmos. Um homem que chegou ao ponto de ser, né, descrito pelo próprio Deus, um homem segundo o coração de Deus. Não é para qualquer um, não. Não é para qualquer um, não. Tem que ter... Fosse nos dias de hoje, seria difícil encontrar esse né? Somente ele, na Bíblia, teve esse título, né? Somente ele teve esse título. Né? Lembrei também, hoje eu estou aqui com minha camiseta aqui, Plano da Salvação, eu indico aos tios, ela tem todas as cores do Plano da Salvação, foi presente aqui do meu amigo, Daniel. Baseado no livro Sem Palavras? Isso. Que legal. Tem todas as imagens, foi presente aqui dele, né? Ele tem uma empresa chamada Personalize Estamparia, e aí ele presenteou. Eu devendo até uma foto para ele postar no Instagram dele lá. Mas já estou fazendo um merchandising aqui para ele. Vai ter que me patrocinar também. Então, como é... Minha pergunta... começo com uma pergunta. Como é que um homem com tantas qualidades, e essa especificamente, segundo o coração de Deus, como é que um personagem desse, eu coloquei algumas qualidades além que ele tinha fé, né?
ele era um homem de fé, um homem corajoso, né? Nem de música, assim como eu falei. Como pode um homem desse, considerado por Deus, pelo próprio Deus, segundo o coração de Deus, com todas essas qualidades, não foi suficiente para que ele fosse um bom pai? O que houve de errado? O que foi que deu errado? O que foi que Davi fez que, em vez disso, ele é um grande exemplo de um péssimo pai e teve uma família das mais trágicas da Bíblia. É verdade. Como pôde? Foi o que aconteceu, né? Então, está aqui em 2 Samuel. A gente vai falar um pouco do que aconteceu aqui com essa família. Começamos no capítulo 13 de Samuel, e tem como título lá o incesto de Amon. Ou seja, Davi ele tinha problemas na área sexual. Todos também conhecem a queda de Davi, e não é apenas isso que mostra isso, essas falhas, né? O fato dele ter várias mulheres, vários filhos com várias mulheres, né? Ele já se tornava um mau exemplo para os filhos. Sim. Então, além disso, Davi, ele era um homem bastante ocupado, porque ele era um homem de guerra também, muito vitorioso. Então, ele não tinha tempo para cuidar da sua família, de seus filhos, da educação. E uma das coisas que dificultava bastante era essa, de várias mães, dos filhos deles. Então, cada pessoa, a gente sabe que pessoa de pessoa para pessoa muda o pensamento. Então, ele também tinha culturas diferentes ali. Então, cada filho poderia estar com uma educação diferente. Verdade. E isso também foi uma falha de Davi. Então, o que aconteceu aqui exatamente no 13? Né? Seu filho, Amon, tinha se apaixonado pela sua irmã, da parte de pai, ela era filha de outra, Tamar era filha já de outra, era filha de Abigail, ela era filha de outra das mulheres de Davi. Amon se apaixonou pela sua própria irmã, a ponto de ficar doente, não conseguir pensar em outras coisas. E ele, com essa loucura dele, ele encontra um amigo, né, uma influência errada, um amigo chamado Jonadab, que tem a maravilhosa ideia de inventar uma história para Amon, mentir para o pai, dizer que estava doente, que queria que a sua irmã fosse para cuidar dele, fizesse um bolo, e assim fez. Ele aceitou a ideia, falou com o pai dele, Davi escutou ele, pediu que a sua filha Tamar fosse até o aposento dele, e aí o que aconteceu? Ele abusou, né? Estuprou a própria irmã. Além disso, naquele mesmo momento, todo aquele desejo que ele tinha por ela passa, ele a joga fora do quarto, onde a vergonha ainda se torna maior. Tamar sai de lá com toda a sua vergonha e vai se refugiar na casa de seu irmão Absalão, que era irmão dela, pela mesma mãe, né? Absalão também era irmão de Amon, mas só por parte de pai. Vai se refugiar lá, levando toda a ira no coração, ao coração de Absalão por aquele acontecido. Não era algo correto, então Absalão se ira bastante. E aí, o que acontece? A história chega até Davi. A história chega até Davi e no versículo 21 ele diz assim: ouvindo o rei Davi todas essas coisas, ouvindo todas essas coisas, muito lhe acendeu a ira. Davi ficou com raiva. Mas o que ele fez? Nada. Fez nada. Somente se irou, mas não fez nada. Imagina aí como ficou aquela casa. A casa de Davi. Um pai que não ligou, basicamente, para o acontecido.
uma filha abusada tendo que conviver com seu irmão passando por ela numa casa. Imagina a situação. O outro irmão com a raiva no coração e por o irmão ter feito aquilo, como é que estava o dia a dia naquela casa? Imagine aí, né? Às vezes a gente tem um pequeno probleminha na nossa casa, fica aquele clima tão difícil. Imagina um problema com essa gravidade. Mas isso passou 2 anos e Davi simplesmente não fez nada. Após 2 anos, Absalão, ainda com muita ira no coração, decide matar o irmão e planeja um jantar para convidar todos ali, e ali ele poderia matar o seu irmão Amon. Davi não vai, mas permite que todos os seus filhos vão. E lá, Absalão dá vinho a Amon e aí mata ele. Pede que os outros irmãos fogem. O que acontece? A notícia chega a Davi, que tinha matado seu filho, tinha sido seu próprio filho. Absalão tinha matado o outro. E o que acontece? Ele se irrita, novamente se ira, mas não faz nada. Não faz nada. Absalão vai para a casa do avô. Né? Que família, né? Às vezes quantas famílias a gente não vê, às vezes o pai transferindo a responsabilidade para ficar aos cuidados dos avós. Então Davi fez a mesma coisa. Mandou para a casa do avô. E lá ele passou 3 anos. Após esses 3 anos, Absalão quis voltar. Estava muito angustiado porque ele estava distante. E aí ele bola um jeito de voltar. Então, mais uma vez, ele busca ajuda lá para poder voltar. E aí eles encontram uma mulher que ela vai lá, inventa uma mentira todinha, falando sobre que Davi julgasse uma causa dela, que era exatamente semelhante ao problema de Absalão, para comover o coração de Davi. Davi escuta, se comove, manda trazer seu filho de volta. Absalão volta. Só que aí tem um detalhe, ele não quer falar com Absalão. Absalão fica isolado numa casa dele, distante de Davi, não quer ver a cara de Absalão. Mais uma vez, Davi faz essa atitude. Absalão continua lá alguns dias e sem que Davi possa vê-lo, sem que ele possa estar na presença de Davi. Só que aí, mais uma vez, Absalão, ainda incomodado com aquela situação, bola um jeito, e Davi vai lá e permite que Absalão venha na presença dele. Quando ele chega cara a cara com o filho dele, depois de tudo aquilo que aconteceu, o que Davi apenas faz? Traz ele, dá um beijo no rosto e pronto. Não conversa, não faz nada. O que acontece com o passar dos dias? A ira de Absalão ainda continuou. E como nós conhecemos a história, Absalão se rebela contra o pai, vai ali mover o coração de toda uma cidade e monta seu exército, se rebela contra o pai, e aí o que Davi faz? Foge. Aquele homem corajoso que enfrentou um gigante sozinho, destruiu vários exércitos, foge, abandona seu castelo, seu local, abandona sua cidade e foge. De uma maneira vergonhosa, toda a cidade acompanha aquela situação. Davi vai embora, e dali a gente acompanha na história, a gente vê que ele é humilhado por outros, onde vai passando, pessoas jogam pedra nele, né, e vai passando. A Ju chegando aqui, chegando do trabalho. Bianca aqui tá mandando um beijo. Tá mandando outro. Então, Davi é perseguido e é humilhado por onde ele vai passando, pessoas amaldiçoam Davi. E aí eu podia anotando, ao fazer essa leitura, eu podia anotando algumas coisas que aconteceu.
Falhas que Davi teve: transferência de responsabilidade, não ter tempo para os filhos, né? Falta de diálogo, não conhecer os filhos, não acompanhar as amizades dos filhos, imparcialidade na hora de resolver as coisas, né? Os problemas que houve, ele não ficou neutro, não quis resolver, ficou ali, nem ficou de um lado nem de outro. Ele não era exemplo para os filhos por causa também das suas falhas, dos seus problemas sexuais. Então, essa foi alguma das coisas que eu coloquei, né? E ainda não sou pai, né? Aí eu brinco assim de ser pai, já, mas ainda não é suficiente. Mas o que a gente pode aprender como pai? Todas essas falhas de Davi, né? Então, todas as circunstâncias aí que levaram a uma série de problemas que podia ter se resolvido na primeira vez. Sim. Lá no início, quando houve o abuso, né, o estupro de Amon à sua irmã, um incesto familiar, Davi podia ter resolvido aquele sentado, conversado com Amon, tentado ver, mostrar a sua solução. Ele julgava todo um país, ele julgava todas as causas ali, mas não decidiu lavar as mãos com o problema na sua casa. Talvez por causa de seus problemas, né, os que a gente já conhece, ele não se sentiu com autoridade para fazer isso, mas ele perdeu ali uma oportunidade de conversar, de trazer, porque pela lei o que seu filho fez era penalidade de morte. Mas o que ele poderia, como rei, também chegar lá e liberar o perdão. Sim. Poderia mandar um decreto lá e vou perdoar, mas conversar, dizer que não aprovou, fazer tudo aquilo, mostrar. Mas a sua não querer resolver o problema deixou a semente plantada no coração de Absalão. O que Absalão fez? Planejou a morte do irmão. Com a morte, com o assassinato do irmão, mais uma vez Davi teria um problema para resolver. E o que ele fez mais uma vez? Não resolveu. Mais uma vez ele poderia ter conversado, ter falado que não aprovava e ter também novamente ter perdoado. Mas ele não fez. Mais uma vez ele lavar as mãos. No início, Amon ele tem uma amizade, Jonadab. As amizades, a Bíblia fala aqui que ele é um rapaz bem sagaz, ou seja, é uma má influência. Então, falta de diálogo, falta de ensinar, fez com que Amon escolhesse uma péssima influência, um amigo que trouxe essa ideia que causou nessa tragédia. Se fosse um amigo verdadeiro, teria, não é isso, não é correto, não faça isso. Mas o que aconteceu? Davi não tinha esse diálogo, não acompanhava, não sabia quem era, ou seja, não sabia nem quem eram os amigos. Por falta desse tempo com família, Davi não pôde conhecer seus filhos. Quando Amon foi falar com ele não percebeu, não sabia o caráter, não sabia os desejos que seu filho podia ter para poder perceber uma certa malícia. Não conheceu seu filho na hora da conversa. Ou seja, Amon passou a perna no pai, facilmente por ele não conhecer. Mais uma falha que os pais têm hoje, não conhecer, não saber de que seu filho é capaz, para você poder auxiliar, ajudar ele. Davi não fez isso. Da mesma forma, não conhecia Absalão para entender e saber e prever que ele estava planejando a morte do irmão. Não percebendo isso, mais uma vez acontece uma tragédia. Absalão mata o irmão, ele não é perdoado. E aí o que Davi faz? Em vez de resolver, manda para casa dos avós. E é o que eu falei algum tempo atrás, muito se vê isso, os pais transferindo sua responsabilidade dos avós, cuidar, educar. Verdade. Educar, mostrar. E Davi faz isso.
Depois ele volta. Mas Davi não quer contato, não quer resolver o problema. Ele está decidido e não quer resolver o problema, não quer enfrentar o problema com Absalão. Deixa Absalão lá, mas aí depois, com o passar do tempo, passa os anos, Davi já estava esquecido, Absalão volta, Davi vai dar um beijinho, passa a mão na cabeça, tá tudo bem, passou. Passar a mão na cabeça é um grande problema. Muita gente fala, tem uma frasezinha assim, coloca uma pedra por cima desse problema e bola para frente. Só que existe uma historiazinha, se você pegar uma grama, um matinho lá, bem verdinho, você coloca uma pedra por cima, não sei se todos vão saber, mas faz esse teste. Coloca uma pedra em cima de uma grama, você vai ver que aquela grama ela vai morrer. Oi, Mayara. Mayara mandou um oi. Manda um oi pra ela, ô Thiago. Manda Oi, Mayara. Mayara. Seja bem-vinda à nossa live. Então, Bianca, colocando uma pedra sobre um mato, o que aquele mato vai acontecer? Ele vai secar, vai morrer. Né? Sim. Então, muita gente pensa que colocando uma pedra o problema vai passar. Só que não. A grama ela não morre. Ele pensa que morre, mas ela só seca, apodrece. Ela apodrece, mas a raiz dela está lá. Então, a pedra está por fora, né? Porque por dentro da terra está vivinha. A raiz está lá. Por algum acaso, alguém vai lá, chuta a pedra, tira a pedra. Aí o que um detalhe, aquele mato ficou podre, né? Estragou. E o que trouxe para aquele lugar? O que a gente encontra às vezes naquele baixo de pedra, né? São insetos, né? São bichinhos. Então, naquela podridão vai ocasionar isso. Então, um problema, quando ele não é solucionado, é colocado uma pedra por cima, você pensa que um tempo vai passar, mas não. Ele fica lá, apodrecendo, enchendo de bichinho. Então, vai alguém tirar... problema, né, Thiago? Vai alguém tirar a pedra. Aí aqueles bichinhos aparecem tudinho e aqui a grama cresce novamente. Bem forte, porque tá até adubado agora com a outra grama aqui. Bem mais forte. Então, Davi colocou essa pedra por cima do problema com seu filho, e o tempo foi passando e o problema estava lá. O coração de Absalão ainda estava lá, e ele se rebela contra o pai, quer matá-lo, né? Toma seu reino, destrói, se deita com as mulheres as mulheres do pai. É uma tragédia na família, uma tragédia enorme na vida daquela família de Davi. Fiz algumas anotações aqui também, né? A gente estava falando sobre os pais que transferem a responsabilidade. Voltando agora para nossa vida de hoje, pegando esses exemplos de Davi. Eu tirei esse texto de um livro chamado Pais Santos, Filhos Nem Tanto. Ouvi também frases esses dias nas lives dizendo assim, o pessoal pensa que filho de crente, crentinho, tá na igreja, vai se tornar aquele pastor, aquele missionário top, porque tá lá ele vai se tornar isso. Só que o pai ele deixa lá, transfere sua responsabilidade de educar para os tios, para as tias, bota lá na salinha que ele vai se formar em PhD na Bíblia. Transfere a responsabilidade. Só que a gente já viu aqui nas lives que vocês já vinham falando que isso não está certo, não está correto. O exemplo tem que vir de casa. Né? É em casa porque são apenas algumas horas que a gente passa com eles na salinha e aqui pra gente já são 5 meses que a gente não tá com a igreja fechada. São 5 meses. Então não são mais nem aquelas horas, a gente não tem mais. Agora em casa. E aí, falta de diálogo. Passa a mão na cabeça. Falta de exemplo. Tudo isso em casa. Você vai querer que aquele seu filho seja uma bênção futuramente? Ele vai
futuramente não se desviar do caminho, como a palavra diz em Provérbios. Só a misericórdia de Deus para não permitir isso, né? É verdade. É muito importante o trabalho da gente, dos tios, das tias, muito importante. A gente não pode desistir com tanta dificuldade que tem, de verba, de local, de pessoas para ajudar. São grandes as dificuldades, mas a gente não pode desistir, porque é algo muito importante para essas crianças, muito importante demais. Esse tempo que a gente passa com elas é muito importante. Sem contar, às vezes em casa não está bem, às vezes na salinha também não está. A gente tem, me lembro de uma história que os tios daquela salinha, né, dos berçários ali, vai crescendo, ensinando as historinhas bíblicas. Quando ele chegou nos juniores, o professor, assim que chegou, foi logo no primeiro dia de aula do ano, foi logo dizendo, esqueça aquelas historinhas, aquelas contos de fada da Bíblia, que agora a gente vai estudar a Bíblia de verdade. Quando passou dos tios, foi chegando nos outros professores mais velhos, ele foi desconstruindo, né? Então a gente tem que tomar cuidado, que às vezes dentro da própria igreja pode estar, né? É verdade. Não está sendo com qualidade, né? A gente tem que se esforçar, trabalhar, discipular, porque é muito importante uma boa formação realmente para que ele tenha, para que ele seja essa bênção que a gente tanto espera. Verdade. Então, aqui. Os filhos, eles podem potencializar as virtudes de um pai. Ou seja, se o pai ele é uma pessoa caridosa, o filho ele vai mostrar isso, ele vai revelar isso. Mas assim como ele revela isso, ele também vai revelar os defeitos. É verdade. Vi esses dias nas lives assistindo alguns comentários tipo aquele liga para mim, né? O filho atende e disse que eu não tô, né? Se eu não me engano foi no primeiro dia também. E a tia Adriana, né? Adriana deu o mesmo exemplo. A tia Aline ontem usou basicamente a mesma coisa, só que indo bater palma na casa. Foi pessoalmente na casa. Então, o filho ele vai potencializar. Se ele está vendo esse exemplo, ele vai poder ser tanto as qualidades quanto os defeitos. Sim. Então, se Davi ele tinha esse defeito, o que foi os erros do filho dele? O primeiro erro da mão foi exatamente na mesma área. Ele potencializou o erro de Davi, né? Faltou a educação, faltou o ensinamento. E o que ele viu foi o exemplo do pai e ele acabou repetindo. Outra coisa, o silêncio é muito perigoso. Ou seja, quando acontece algo igual o Davi fez, o silêncio. Aconteceu o problema, ele fez silêncio, não quis resolver. É muito, muito perigoso. Os pais, às vezes, que não querem... Tem aquela confusão. Não me incomoda não me incomoda não, porque eu já estou de cabeça quente, não quero resolver isso não. Deixa pra lá e sair, porque senão, se eu for, eu vou lá, eu vou exagerar, vou fazer... Aí faz aquele silêncio. O silêncio é muito perigoso. Por quê? Porque o silêncio ele pode passar a ideia de aprovação. Ou seja, dizer, estou aprovando o que você está fazendo. Sim. Ele erra, faz silêncio, então meu pai está aprovando, não me questionou, não me corrigiu. Né? Muito perigoso esse silêncio. É verdade. Muitas pessoas fazem silêncio, muitos pais fazem silêncio, e às vezes tem que vir de fora a chamada de atenção, vai o tio falar, cuidado se seu filho está fazendo isso, cuidado que ele está mentindo, cuidado que ele não está lendo a Bíblia, está falando coisa. Vem de fora, e às vezes ainda, mesmo assim, o pai não quer escutar. Não quer ouvir. Não faz isso não, às vezes fica chateado. O meu filho não faz isso não. Fica chateado porque está sendo chamada a atenção. Então, outra coisa que eu coloquei aqui, os filhos querem chamar a atenção do pai. E eles são capazes até de fazerem coisas erradas. Por exemplo, se ele é um menino que faz bem. Ontem a tia Aline falando sobre o menino, as crianças que
os pais levam as crianças para ensaiar, para dançar, para cantar, e o pai tem que ir lá aplaudindo, igual, eu gostei do exemplo dela, falou, igual os pais levam para o futebol, muito bem, muito bem. Então, às vezes a criança faz algo, o pai não está nem aí, não se importa, não elogia, não diz muito bem, e ele não tem essa atenção. E o que é que ele vai fazer? Se ele não tem atenção por coisa boa, ele vai planejar até algo errado, até se meter em alguma encrenca só para prestar atenção nele. Absalão fez algo bem parecido. Verdade. Ele fez o erro, matou o irmão, não foi chamado a atenção, e o que é que foi? Ele foi fazendo coisas erradas atrás de coisas erradas, procurando ver se o pai se importava. Ver se o pai chamava a atenção do pai. Então, às vezes, o filho ele comete esses erros aí na intenção de chamar a atenção do pai, porque o pai não está nem aí para ele. Eu não sei quanto tempo a gente tem ainda, mas era... Nós está em 46. Estou sem relógio aqui. Tem 13 minutos. Era isso. Basicamente é isso. Esse exemplo de Davi é uma coisa que são bem comuns hoje nas famílias. Sim. Também. Não só com pais, mas com mães também. Então, quando a gente fala de relacionamento, a gente tem que se rever, ser espelho, e às vezes a gente pensa que está certo, que tá bom, que está sendo aprovado, mas a gente não pode se conformar com isso, né? Não pode se conformar com isso. A vida de uma criança tem que ter dado atenção, tem que acompanhar, tem que estar ali do lado, tem que ter um relacionamento entre pais e filhos, assim como a gente tem que ter relacionamento com Deus para estar bem. É a mesma Sim. coisa, não pode diferenciar, eu tenho um relacionamento com Deus e não vou ter com o meu filho, isso vai dar certo, não. Só vai dar certo se houver realmente aquele relacionamento. E é difícil, a coisa mais difícil que um dos ministérios infantil é realmente o apoio dos pais, o dar continuidade em casa. É difícil demais, a gente trabalha, se esforça, queima a mão com cola quente, lá com a pistola, fazendo as coisas, mas aquilo tudo é prazeroso para a gente ama. A gente ama. Se eu ouvir algum tio reclamando, o que eu ainda não ouvi, reclamando de trabalho em Ministério Infantil, primeiramente eu tenho certeza que ele não tem esse chamado. Porque se ele tiver, ele ama o que faz. Ele ama o que faz. Ele adora fazer aqueles bonequinhos de EVA. Adora fazer fantoche. Adora fazer fantoche falando com ele a boca fechada, ou senão ele de boca aberta sem falar nada. É bem isso. A gente adora ensaiar. A gente gosta. Só que o que atrapalha bastante realmente é o apoio dos pais. E é difícil. A gente traz uma palavra, a gente leva uma palavra. Algumas vezes já fui criticado porque você não é pai, você não sabe o que é. Quando você tiver os seus, você vai saber. Né? E eu falei assim, qual é o mais difícil? Eu cuidar do meu filho, onde eu tenho autonomia, controle, ou eu cuidar do seu filho, onde eu não tenho autoridade nem controle? É mais difícil para mim tentar educar ele, ou você educar ele? Né? Eu sei que é difícil. Um filho da gente, a gente corrigir um filho do outro é fácil. Um da gente é mais difícil, que tem um amor, a gente quer maneirar, às vezes com o filho do outro a gente quer pegar mais pesado. É verdade. Eu sei, eu entendo também. Mas só que os pais, os que a gente vê, que tem aquele apoio, que estão ali do lado, tem pais que também que apoiam o Ministério Infantil, que está ali, né, ajuda financeiramente, vai lá, é o primeiro a chegar, acompanha, a gente manda a atividade para casa, eles acompanham, fazem juntos, né? A gente fez agora a EBF com as crianças online, tinha pais que estavam participando, assistindo. A gente faz o Que Discípulos na terça-feira com as crianças, tem perguntas bíblicas, eu sugeri até aquela brincadeira sua, né, verdade em bromação,
E tem uma família que participa junto com as crianças, com o seu filho. Eles ficam lá torcendo, e vai acertar. Isso é muito importante, né? Eles entram na brincadeira. Então, tem pais que apoiam. E aí a gente vê o resultado. Eu falo para os outros pessoal do Ministério Infantil, ó, fica de olho naquele. Aquele ali vai ser especial. Ó, lembra daqueles que futuro pastor, futuro missionário, fica de olho naquele. Onde o pai está lá acompanhando. Porque aí não sei o que não. É a Bíblia quem vai dizer. Infelizmente, aqueles outros que dão mais trabalho são aqueles que realmente não têm o apoio do pai. E aí depois vem os namoricos, vem os más amizades, relacionamentos, e fica aqueles abacaxi a gente resolver, mas que a gente ama demais resolver, né? Tentar segurar. Mas a nossa oração é essa, para que Deus mova o coração dos pais a se preocupar realmente com a educação dos filhos e começa lá. A gente só apoia, né? A gente vem para apoiar. Começa em casa. Sim. E é com exemplo, é com espelho, assim como a gente vem falando todos esses dias, né? Então, sim. Basicamente porque, assim, era isso. Né, o Thiago, normalmente assim, quando a gente fala de educação, os pais eles já idealizam que a educação é ir para a escola, a alfabetização. Vão aprender a ler, vão aprender estudar, vão aprender a fazer conta, vão aprender falar um pouco de inglês, vai aprender escrever uma redação, mas pouco se preocupa com a educação cristã. Porque se ele pegou um livro para fazer atividade escolar, que nem agora estão estudando remotamente, é tudo online, né? Mas eles não têm essa preocupação de ter um estudo bíblico em casa, de trazer um culto para dentro do lar, que nesses 5 meses, praticamente, sem a gente ter contato com as crianças, se a gente for fazer vamos supor, uma pesquisa, vai ser poucos os lares que dão aquele respaldo para as crianças, foi poucos os lares que trouxe a criança, para assim, não, a gente está passando por isso porque é necessário, mas Deus nos ama, Deus são poucos. Protegido, infelizmente tem essa falha. Travou. Esperar para ver se volta. O Vareta para mim tá travado. Vareta, Thiago, é tudo um só. Tá em 52 minutos da live, daqui a pouquinho cai a conexão. Mas eu acredito que o Thiago tá me ouvindo. Vamos esperar um minutinho. Caiu a live dele. Eu vou tentar chamá-lo de novo para a gente se despedir, porque já está acabando o nosso tempo. Ali não tá. Acho que deu um problema lá no celular dele. Vamos esperar um pouquinho para ver se ele volta. Se ele não voltar, Jussi, eu te chamo pelo seu e ele entra pelo seu para a gente poder se despedir. Eu tenho que agradecer por ele ter aceitado esse convite. Enquanto ele não volta, eu vou fazer um convite para vocês. Na próxima semana, essa semana foi uma live voltada para os pais, né? E na próxima semana vai ser uma live com crianças, é uma live kids. Cada dia da semana vai ter uma criança comigo fazendo trabalhos manuais. Na segunda-feira, por exemplo, eu vou estar com a Camille. A Camille falou que ela vai me ensinar a fazer roupa de boneca. Já mandou, você pediu para me separar linha, agulha, tesoura. Eu não sei o que vai dar, mas vai ser bênção, porque a gente vai ver também através dessas crianças que elas são bem instruídas dentro do lar delas, né? Deixa eu ver se o Vareta voltou. Acho que o Vareta não conseguiu voltar. Jussi, posso chamar você para o Thiago voltar para a gente poder se despedir? Porque vai acabar o tempo aqui, aí o Instagram vai cair. Deixa eu ver se a Jussi responde, para ver se eu posso chamar ela. Aí o Vareta entra. E as nossas internet tá abençoada nesses dias, né? A gente tem usado muito aí quando a gente precisa dessas travadas. Mas Deus é bom o tempo todo. Ele nos ama, Ele nos cuida. E essa semana foi uma semana muito abençoada. E aproveitar e falar sobre um versículo lá em Atos 16:31, que fala: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Em cima desse versículo eu vejo que está dentro do tema dessa live, né? Relacionamento com Deus para pais e filhos. É uma
A gente fala em salvação, e a salvação, nós sabemos que ela é individual. Porque por mais que nós, pais, instruir os nossos filhos, mas vai chegar um certo tempo que ele vai ter que ser responsável pela própria salvação, né? Então, a gente temos que se atentar sempre, o que nós falamos dentro do nosso lar, nós temos que se atentar sempre para... A Jussi vai entrar, aquele cavaleiro, nós temos que se atentar no que nós falamos, no que ensinamos, no que vamos aconselhar, porque Deus, ele nos agrada quando damos um bom ensinamento para os nossos filhos. Voltou, Vareta? Foi o seu celular que descarregou, né? Fala aí. Não, foi... Deu um bug aqui na internet. Tá voltando agora. Ah, tá. Mas, ó, Thiago, quero agradecer você ter aceitado esse convite. Eu sei que quando se trata de falar de Jesus, eu sei que você ou a Jussi não se nega, porque vocês... eu vejo em vocês, assim, luz. Eu vejo em vocês sal nessa terra, porque vocês têm colocado, onde vocês vão, têm colocado temperinho no coração das crianças. Eu sou muito grata a Deus pela essa oportunidade de ter essa live aqui. Vamos marcar uma live Kids de novo, que eu já estou com saudade do Vareta e da boneca Nina. Mas eu sou muito grata à vida de vocês, que aí no lado de vocês caia chuvas de bênção. Amém. Amém. Divulga aí as suas redes sociais aí, nós temos 3 minutos. Siga a gente aqui no Instagram, né? O Palhaço Vareta, né? Também a Jussi, né? E acompanhe nossos trabalhos, nosso dia a dia, olhe pela gente. A gente também está com o canal, né? Tá aí já também, desde que praticamente quando começou a pandemia, a gente tem como estratégia também, já que a gente não podia sair, gravar os vídeos. Vem dando certo, a gente tem conseguido atender algumas crianças da nossa igreja, já tem crianças espalhadas pelo Brasil todinho. Vareta e Nina, canal Vareta e Nina, acompanhe nossas histórias, vem aprender com a gente também está ensinando através de lá, através do canal, com algumas dicas. E é isso aí. E para você, tio, tia, né? Não é só o pai também, não. Se você também não for exemplo, se você também não tiver aquela conversa, se você não tiver todos os cuidados naqueles defeitos da vida, também você vai ser reprovado. O seu ministério também não vai ser frutífero, não. Igual a tia Aline também fala sobre dar frutos. Se você também não tiver esse cuidado, ó. É verdade. Então, Vareta, é isso aí, que agora daqui a pouquinho vai cair. Então, ó, um beijo na Nina, um abraço em você, que Deus abençoe e continue abençoando cada vez mais o ministério de vocês. Muito obrigado mesmo por ter aceitado o convite. Tá, pra gente é um prazer. Fiquem com Deus. Abraço, tchau. Tchau. Então, pessoal, foi isso. Hoje eu tive aqui a participação do tio Tiago. Amanhã vou estar aqui com o Nisvaldo. O Nisvaldo, ele não é de Ministério Infantil, mas ele é pai. Ele vai estar aqui falando a importância do relacionamento de Deus para pais e filhos. Então, nós ouvimos do lado dos tios da salinha e amanhã nós vamos ver o lado familiar. Então, espero vocês amanhã às 19 horas para dar continuidade nessa live que Deus separou para os corações e para as famílias. E fiquem todos com Deus, que Deus abençoe a vida de vocês. Beijos, até amanhã.